Oi, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem. Nós estamos trabalhando a fisiologia humana, eu e o meu amigo Odamir Sussuarana. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o sistema nervoso. Ele é um pouco mais complexo, mas eu tenho certeza que tudo vai dar certo, porque você não está parado, você está estudando, você está exercitando, né, o teu sistema nervoso, ou seja, os teus neurônios. Então vamos para mais esta videoaula. O sistema nervoso, ele é formado durante o desenvolvimento embrionário e a partir de uma estrutura chamada de tubo neural. O sistema nervoso ele está dividido anatomicamente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Entre as funções do sistema nervoso, eu tenho a comunicação entre os diversos órgãos e células do organismo. Ou seja, os sistemas eles não trabalham de forma isolada. E o sistema nervoso e o endócrino, ele consegue fazer a interação entre todos os outros sistemas do corpo humano. O sistema endócrino faz a comunicação através dos seus hormônios e o sistema nervoso através dos impulsos nervosos. Porém, o sistema nervoso ele executa um controle sobre o sistema endócrino. E é interessante que essa comunicação garante a homeostasia, o equilíbrio interno dinâmico do nosso corpo. Uma outra função do sistema nervoso seria a recepção e interpretação dos estímulos que chegam dos meios externos e internos. Ou seja, estímulos externos são captados pelos órgãos dos sentidos, como a visão, a audição, o nosso tato. E esses estímulos, eles geram impulsos nervosos, que vão ser conduzidos até o nosso sistema nervoso central, através dos nervos. O nosso sistema nervoso central, que corresponde ao encéfalo e à medula espinhal, o que eles vão fazer? Eles vão interpretar esse estímulo e vão gerar uma resposta. E essa resposta é enviada para os órgãos que vão executar a ação. Portanto, esses impulsos nervosos, eles podem vir tanto do meio interno quanto do meio externo. Bom, o sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal, sendo que o encéfalo ainda é subdividido em cérebro, cerebelo, a ponte, o bulbo, o mesencéfalo, o tálamo, o hipotálamo. E a função, né, do sistema nervoso central é fazer o processamento e integração da informação. Como falei anteriormente, o estímulo gera um impulso nervoso que é conduzido até o sistema nervoso central. E ele vai fazer esse processamento, ele vai interpretar esta informação e gerar uma resposta. E essa resposta é conduzida para os órgãos que vão executar a ação. E os órgãos que executam a ação são chamados de órgãos efetores, como os músculos e as glândulas. A medula espinhal também faz parte do sistema nervoso central. E ela vai ser responsável por elaborar respostas simples, né, que são chamadas de ato reflexo. Então, os reflexos do teu corpo, eles são elaborados pela medula espinhal. Então, existem mensagens que nem vão chegar ao encéfalo. A medula espinhal já executa esta resposta, que são chamados de atorreflexos. O sistema nervoso periférico, ele é formado por gânglios e por nervos. Os gânglios são dilatações que ocorrem nos nervos. Então, os nervos apresentam algumas dilatações, que são os gânglios. E os nervos, eles são formados por fibras nervosas. São formados por neurofibras, que podem ser o axônio ou pode ser o dendrito. O que é o axônio e o dendrito? São regiões do neurônio. O neurônio, ele apresenta o dendrito, o corpo celular, o axônio e o final do axônio. Portanto,
Os nervos, eles são formados por fibras nervosas, que podem ser dendritos ou axônios. E a função do sistema nervoso periférico seria conectar o sistema nervoso central com os demais órgãos. Como você pode ver aqui, ó, que do teu encéfalo parte nervos que vão se comunicar com todos os órgãos do sentido do nosso corpo. E aqui, por exemplo, eu tenho aqui os nervos aqui, ó, que partem da nossa medula. E esses nervos, eles vão fazer comunicação com quem? Eles vão fazer comunicação com todos os outros órgãos que existem no nosso corpo. Portanto, a função do sistema nervoso periférico é conectar o sistema nervoso central com os outros órgãos através dos seus nervos. Bom, vamos reforçar mais um pouco a questão do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, como falei anteriormente, ele é dividido em encéfalo e a medula espinhal, sendo que o encéfalo ele é protegido pelo crânio, enquanto que a medula espinhal ela vai ser protegida pela coluna vertebral, pelas nossas vértebras. Tanto que uma lesão em uma vértebra pode provocar a perda de sensibilidade ou de movimentos do corpo, como acontece, por exemplo, na paraplegia, onde eu tenho paralisação dos membros inferiores, ou a tetraplegia, onde eu tenho paralisação dos membros superiores, inferiores e do tronco. O sistema nervoso central, falando aqui especificamente do encéfalo, ele apresenta aqui várias estruturas, como o cerebelo que é a estrutura responsável pelo equilíbrio do corpo. Eu tenho aqui o tálamo. O tálamo ele tem a função de receber informações dos órgãos dos sentidos e reenviar essas informações para áreas do cérebro, áreas específicas do nosso cérebro. O cérebro está relacionado com a memória, com a inteligência, com a consciência. O cérebro é uma região que é formado por mais de 85 bilhões de neurônios. Então, é uma região assim de grande importância. Ele apresenta dois hemisférios, o hemisfério direito e o esquerdo. E esses hemisférios eles estão unidos pelo corpo caloso. O corpo caloso ele vai unir tanto o hemisfério direito quanto com o esquerdo. Eu tenho aqui o hipotálamo. O hipotálamo ele está relacionado com a pressão, está relacionado com emoções como a sede, a fome, o comportamento sexual. O hipotálamo é uma região também extremamente importante. Eu tenho aqui a hipófise, que é uma glândula endócrina que armazena, que produz uma série de hormônios como o GH, a prolactina, o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, o TSH, que é o hormônio tireotrófico. E aqui eu tenho uma tríade. O mesencéfalo, a ponte e o bulbo, os três juntos vão formar o que eu chamo de tronco encefálico. Sendo aqui o grande destaque para o bulbo, que tem como função aqui controlar a frequência cardiorrespiratória. E aqui eu tenho a medula espinhal, que é um tubo, né, como eu falei anteriormente, que está dentro, que passa dentro da coluna vertebral. Bom, o sistema nervoso central, ele é extremamente protegido. No caso aqui, quem vai proteger o encéfalo, eu tenho aqui o crânio, né, os ossos do crânio. E quem vai proteger a nossa medula espinhal vai ser a coluna vertebral. Só que além dos ossos, o nosso sistema nervoso central ele é protegido por meninges. E eu tenho as seguintes meninges. Eu tenho a dura mater, que é a meninge mais externa e espessa. Eu tenho a meninge central, que é a aracnoide.
e a meninge mais interna, que é a pia mater. A pia mater é a meninge mais fina e ela vai apresentar os vasos sanguíneos. Portanto, está relacionada com a nutrição e a oxigenação do sistema nervoso central. Entre a aracnoide e a pia mater, eu tenho um líquido, que é o líquido cérebro-espinhal ou líquido cefalo-raquidiano. Esse líquido tem como função absorver impactos mecânicos, regular a pressão do sistema nervoso e também realizar trocas de substâncias entre o sistema nervoso e o sangue. Vamos falar agora um pouco do cérebro. O cérebro, também chamado de telencéfalo, ele é a parte mais desenvolvida do encéfalo humano. Ele constitui mais ou menos 85% e 90% da massa encefálica do crânio. A sua superfície apresenta, no caso, sulcos e depressões. Como você pode perceber aqui, ó, sulcos e depressões. E uma coisa importante é que o nosso cérebro ele apresenta dois hemisférios. E esses hemisférios, chamados de cerebrais, eles estão unidos. E quem vai unir esses hemisférios é o que eu chamo de corpo caloso, que eu estou aqui para vocês destacando. Então, o corpo caloso ele vai ligar os dois hemisférios, sendo que o hemisfério direito ele vai controlar o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo ele vai controlar o lado direito do nosso corpo. O nosso cérebro ele vai apresentar duas regiões básicas. Ele vai apresentar uma camada, no caso mais externa, como você pode perceber aqui nessa imagem, ó, uma camada mais externa, que é chamada de córtex cerebral. A sua espessura varia de 1 centímetro a 2 centímetros. E o córtex cerebral é formado mais ou menos, constituído mais ou menos por 20 bilhões de corpos celulares. É que o neurônio ele apresenta três regiões básicas, né? Que é o dendrito, o corpo celular e o axônio. E essa região cortical ou córtex é formado né, pelo corpo celular do neurônio. Por isso ele é chamado de substância cinzenta. Então, o córtex cerebral é chamado de substância cinzenta. E a região mais interna, que é essa aqui, meio aqui esbranquiçada, é a região medular. E essa região medular, ela é formada justamente pelas neurofibras, ou fibras nervosas, que são os dendritos e os axônios. E a região medular ela é conhecida como substância branca, e a região cortical é conhecida como substância cinzenta. O nosso cérebro ele vai apresentar lobos, ou seja, ele vai ser dividido em lobos. No caso aqui, eu tenho o lobo, bora destacar aqui o lobo frontal. O lobo frontal, por exemplo, ele controla os músculos esqueléticos do lado oposto do corpo, o pensamento, a fala e o olfato também estão relacionados com o lobo frontal. O lobo parietal, que eu vou dar aqui o destaque para vocês, o lobo parietal, eles estão localizados, como você pode perceber, nas laterais superiores da cabeça e estão relacionados com sensações provenientes da pele, dos músculos, das juntas e dos tendões. Bora falar um pouco agora aqui do lobo temporal. O lobo temporal, como você pode perceber, ele está situado aí, ó, nas regiões laterais inferiores da cabeça. E eles estão relacionados com o quê? Com a nossa audição. Eu tenho aqui também o lobo occipital. O lobo occipital está situado na parte posterior da cabeça e ele está relacionado com a nossa visão. Então, esses são os lobos que você pode encontrar no cérebro,
Sendo que, como eu falei anteriormente, o nosso cérebro apresenta o que? Sulcos, como você está aqui, ó, sulcos. Então, esse é o nosso cérebro, beleza? Bom, vamos falar agora aqui de outras regiões do nosso encéfalo. Bora aqui falar um pouquinho do hipotálamo. O hipotálamo ele tem mais ou menos o tamanho de um grão de ervilha e esta estrutura está relacionada com a temperatura do corpo. Quando você pega, por exemplo, uma virose, ou pode ser, no caso, uma infecção bacteriana, a temperatura do nosso corpo aumenta, né, como resposta. E quem vai regular esta temperatura vai ser justamente o hipotálamo. O hipotálamo também está relacionado com o equilíbrio hídrico, né, com a nossa sede, com as emoções, como a alegria, a tristeza, com a fome e também com a pressão sanguínea do nosso corpo. O nosso tálamo, ele é responsável, né, por receber e reenviar informações dos órgãos dos sentidos. Ou seja, os impulsos nervosos que vêm dos órgãos dos sentidos, eles vão passar pelo tálamo. E o tálamo ele vai pegar essas informações e vai enviar para o córtex cerebral. E isso acontece com todos os órgãos dos sentidos, com exceção do olfato. Eu tenho aqui também o cerebelo. O cerebelo, ele é um órgão, né, responsável pelo equilíbrio do corpo, tá? E também a nossa coordenação motora. Sabendo que é importante saber também que o cerebelo ele trabalha com o labirinto. O labirinto é uma região da nossa audição. E o labirinto ele envia informações para o cerebelo e o cerebelo ele vai ajustar essas informações, te colocando no equilíbrio. Por isso que pessoas que têm problema lá no labirinto, que são chamados de canais semicirculares, uma inflamação no labirinto, que é chamada de labirintite, pode provocar um desajuste. E aí o cerebelo ele demora, né, um pouquinho para tentar ajustar. E aí a pessoa ela perde um pouquinho do seu equilíbrio. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do tronco encefálico. O tronco encefálico ele é formado pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. O bulbo é a última região do encéfalo e o bulbo está relacionado com funções vitais, como o controle dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória. Já a ponte era uma estrutura que está relacionada com o movimento dos olhos e o movimento do nosso pescoço, sendo que a ponte também está relacionada com o equilíbrio do corpo, o grau de contração dos músculos, que é o tônus muscular, e a manutenção da postura corporal. Já o mesencéfalo é uma estrutura que está próxima aqui ao tálamo e ao hipotálamo. E a função do mesencéfalo é receber e coordenar informações relacionadas com o tônus muscular e a postura do corpo. A medula espinhal é um cordão cilíndrico que percorre quase toda a nossa coluna vertebral. Portanto, as nossas vértebras vão proteger a medula espinhal. Além disso, essa medula espinhal é também protegida pelas meninges, onde eu tenho aqui a meninge mais externa e espessa, que é a dura mater, a central, que é a aracnoide, e a meninge mais interna e fina, que é a pia mater. Entre a pia mater e a aracnoide tem um líquido, que é o LCR, ou líquido cefalorraquidiano, que tem como função absorver os impactos. A medula espinhal vai ter duas regiões. Vai ter aqui a região mais externa, que é chamada de substância branca, e a região mais interna, que é chamada de substância cinzenta, devido aos corpos celulares dos neurônios. E a substância branca é devido a fibras nervosas mielinizadas. Bom, a medula espinhal ela vai ter como função a função principal da medula é receber todas as informações que vêm do nosso corpo.
Ou seja, a medula espinhal recebe os impulsos nervosos e envia isso para o cérebro, para o encéfalo, funcionando como uma estação retransmissora de impulsos nervosos. A nossa medula espinhal, ela também elabora respostas rápidas e simples, como no reflexo patelar, que eu vou explicar agora aqui nesta imagem para vocês. Geralmente o médico, ele pega um martelinho e bate aqui nessa região. Quando ele bate aqui com o martelinho, isso é um estímulo, e o estímulo gera um impulso nervoso que vai ser levado pelo neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo, ele compõe o nervo sensitivo. Então, esse impulso é levado pelo neurônio sensitivo até a medula espinhal. E a medula espinhal, por sua vez, pega esse impulso nervoso e não vai enviar para o encéfalo, não. Ele já elabora uma resposta e essa resposta ela vai ser conduzida pelo neurônio motor até o músculo extensor, que vai realizar o movimento, que vai ser a extensão da perna. Portanto, aqui eu tenho uma resposta que você executa de forma inconsciente, ou seja, esta informação ela não chega no teu encéfalo. Beleza? Bom, vamos agora falar um pouco do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e gânglios. Eu tenho nervos que vão partir do nosso crânio. Aí eu chamo de nervos cranianos, que corresponde a 12 pares de nervos cranianos. Eu tenho também os nervos raquidianos, que vão partir da nossa medula espinhal. E eu tenho 31 pares de nervos raquidianos. Ao longo dos nervos, você vai encontrar dilatações. E essas dilatações são chamadas de gânglios. Bora falar agora um pouco sobre os nervos. Os nervos eles são formados por feixes de fibras nervosas. Como você pode ver aqui, ó, eu tenho um feixe. O que é um feixe? O feixe ele é formado por um conjunto de fibras nervosas. A fibra nervosa ela é formada pelo dendrito ou o axônio do neurônio. Neste caso aqui, essa fibra nervosa ela é formada pelo axônio. Então, aqui nesta imagem, você pode ver que este nervo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 feixes de fibra nervosa. Então, este é o conceito de nervo. É um feixe de fibras nervosas. Bom, funcionalmente, os nervos estão classificados em nervos sensitivos ou aferentes. Esses nervos são formados por neurofibras de neurônio sensitivo. E a função do nervo sensitivo é conduzir o impulso nervoso até o sistema nervoso central. Eu tenho também os nervos motores ou eferentes. Quando o impulso chega até o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, esses órgãos eles vão interpretar este impulso que está levando uma informação. Então, essa informação ela é interpretada e automaticamente ela é elaborada uma resposta. E essa resposta ela é enviada pelo nervo motor, que é formado por neurofibras de neurônios motores. Também eu tenho os nervos mistos, que são formados tanto por neurofibras de neurônios sensitivos, quanto neurofibras de neurônios motores. Aqui eu trago para vocês um neurônio, e nesse neurônio eu só estou mostrando para lembrar o que é um dendrito, né, que são esses prolongamentos que captam o estímulo, e o axônio, que é essa região aqui maior, onde está aqui a bainha de mielina. Vamos falar aqui um pouco sobre os nervos cranianos. Como eu falei anteriormente, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Eu tenho aqui o primeiro par, que é chamado de nervo olfativo. O nervo olfativo, ele é um nervo sensitivo que vai atuar no olfato, como você pode aqui perceber. Ou seja, ele vai conduzir os impulsos nervosos, né, do olfato. O segundo par aqui, que é o nervo óptico, ele é um nervo sensitivo que conduz impulsos nervosos da nossa visão. O terceiro par é o chamado nervo motor ocular ou óculo-motor. Ele vai possuir tanto uma parte sensitiva como uma parte motora. E ele vai atuar nos movimentos dos olhos e na sensibilidade muscular.
O quarto nervo, que está bem aqui, ó, bem escondidinho, é o nervo troclear. Ele também possui uma parte sensitiva e outra motora. E ele vai atuar na visão, principalmente na movimentação, como você pode perceber, do bulbo do olho. O quinto par é o chamado nervo trigêmeo. Ele possui uma parte motora e a outra sensitiva. A parte motora atua na mastigação, já a parte sensitiva atua principalmente nas sensações, como sensações térmicas, dor e toque. Bora para o sexto par. O sexto par é o nervo abducente. O nervo abducente, ele apresenta uma parte sensitiva e essa parte sensitiva, ele vai atuar onde? Na movimentação dos bulbos oculares. E é interessante também que ele tem uma parte motora, que vai atuar justamente como nos músculos, né? Ele vai estimular os músculos retos laterais dos nossos olhos. Então, esse aqui que é o nosso nervo abducente, né? Vamos para o sétimo par. O sétimo par aqui é o nervo facial. O nervo facial, ele apresenta a parte sensitiva, que atua na sensibilidade muscular e gustatória, e a parte motora, que está ligada aqui às expressões faciais, secreção de saliva e também da lágrima. O oitavo par é o nervo cócleo-vestibular. Esse nervo cócleo-vestibular, ele possui funções, né, relacionadas com o quê? Com o equilíbrio e com a nossa audição. Portanto, este nervo ele vai conduzir impulsos nervosos dos canais semicirculares, que é o labirinto, e da nossa cóclea, que essa estrutura parecendo um caracol. O nono par é o nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, ele apresenta a parte sensitiva, que atua nas sensações gustatórias e sensibilidade muscular. Já a parte motora dele, ele vai agir na secreção da saliva, ou seja, ele vai atuar lá na nossa língua, esse nervo glossofaríngeo. O décimo par é o nervo vago. O nervo vago, ele vai justamente inervar o coração, o pulmão e o sistema digestório. O décimo primeiro par é o nervo espinhal acessório. Ele possui uma parte sensitiva que atua na sensibilidade muscular e também exerce funções motoras relacionadas à deglutição e ao movimento da cabeça. O último par, que é o décimo segundo par, ou nervo, como está aqui, o nervo hipoglosso, ele vai ter também a parte motora, que vai estar relacionada com os movimentos da língua, e essa parte motora também vai atuar onde? Na sensibilidade muscular. Esse é o nervo hipoglosso. Beleza? Então, isso que eu expliquei para vocês são a função dos 12 pares de nervos cranianos. Mas eu te garanto que tu não precisa decorar cada um, tá? Eu falei para vocês, mas não há necessidade de decorar isso aqui não, tá, gente? Obrigado lá. Bom, como eu falei anteriormente, o sistema nervoso ele está dividido em sistema nervoso central e o periférico. Mas aqui eu quero dar ênfase para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico está dividido funcionalmente em sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. A função do sistema nervoso periférico somático é conduzir impulsos nervosos do sistema nervoso central até os músculos estriados esqueléticos. Por que o músculo estriado esquelético? Porque o músculo estriado esquelético é ele que está relacionado com respostas voluntárias. O músculo estriado esquelético ele está conectado aos nossos ossos. E as ações executadas por esse músculo são ações que dependem da nossa vontade. Bom, já o sistema nervoso periférico autônomo, ele está dividido em simpático e parasimpático. No sistema nervoso periférico autônomo simpático, eu tenho neurônios que vão liberar a noradrenalina e, em alguns casos, também a adrenalina. Já o sistema nervoso periférico autônomo, do tipo, no caso o parasimpático,
ele vai apresentar neurônios que vão liberar como principal neurotransmissor a acetilcolina. Beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico autônomo ou vegetativo. Se a gente for fazer aqui uma comparação, você vai perceber que o sistema nervoso periférico parasimpático, ele vai apresentar aqui nervos cranianos, que são nervos que partem do encéfalo, e nervos raquidianos, que vão partir da região sacral. Uma outra coisa interessante é que o sistema nervoso periférico parasimpático, ele vai apresentar aqui gânglios. E esses gânglios são formados por corpos celulares dos neurônios. E esses gânglios vão estar localizados próximo do órgão ou no interior do órgão. Já o sistema nervoso periférico, no caso aqui o simpático, ele vai apresentar aqui nervos, somente nervos raquidianos, que são nervos que vão partir da nossa medula espinhal. Aqui eu tenho nervos, tanto nervos, no caso aqui, torácicos, quanto nervos que saem da região lombar. Então, esses nervos raquidianos vão sair da região torácica e da região lombar. E em relação aos gânglios do sistema nervoso periférico autônomo, simpático, esses gânglios vão estar próximo da medula espinhal. O sistema nervoso simpático, os seus neurônios vão secretar principalmente a noradrenalina, enquanto que o parasimpático vai secretar principalmente a acetilcolina. Tanto o sistema nervoso periférico autônomo, simpático, quanto o parasimpático, eles vão ter funções antagônicas. Quando um estimula, o outro vai inibir. Ou pode ser o contrário, pode ser que o parasimpático estimule e o simpático ele vai inibir. O importante é que você entenda é que eles vão ter ações antagônicas. Por exemplo, em relação à pupila, o simpático ele estimula a dilatação da pupila e o parasimpático ele contrai a pupila. O simpático inibe a salivação e o parasimpático ele estimula a salivação. O simpático ele vai relaxar os brônquios, enquanto que o parasimpático ele vai ser responsável pela contração dos brônquios. O simpático acelera os batimentos cardíacos e o parasimpático ele reduz os batimentos cardíacos. Olha só o sistema digestório como agora vai inverter aqui. Olha só, enquanto que o simpático ele vai inibir a atividade do estômago e do pâncreas, o parasimpático ele vai estimular a atividade do estômago e do pâncreas. O simpático ele vai aqui, você pode perceber que ele relaxa a bexiga, enquanto que o parasimpático ele contrai a nossa bexiga. Então perceba aqui que os efeitos são antagônicos. Podemos dar um exemplo aqui num susto. Quando você pega um susto, é liberado o quê? A noradrenalina. E a noradrenalina vai fazer o que na tua pupila? Vai dilatar a tua pupila, a tua boca vai ficar seca, ou seja, vai inibir a salivação, vai acelerar os teus batimentos cardíacos. E uma outra coisa interessante que não aparece aí nesse slide é que vai ter vasoconstrição periférica, você vai ficar pálido. Então, são as ações do sistema nervoso periférico autônomo do tipo simpático e parasimpático. Esta foi a nossa videoaula sobre o sistema nervoso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.